Vamos lá, gente. Vamos trabalhar alguns exercícios de geometria espacial. Misturando tudo, tá? Vamos lá. Todos os exercícios. Vamos ver o que a gente aprendeu nisso tudo. Um pedaço de queijo em forma de prisma triangular. Gente, prisma triangular. Ele tem esse formato. Tá aqui o meu prisma triangular. Prisma triangular, ele tem duas bases, tá? E tem uma altura. O exercício tá me dando. Ele tem 6 centímetros de altura. E a base é um triângulo de 10 centímetros de lado. Um detalhe, hein? Prisma triangular regular. Significa que tem os 3 lados iguais, tá? É um triângulo equilátero. Ele quer o volume desse pedaço de queijo. O volume. Para a gente poder calcular o volume de um prisma, eu preciso da área da base vezes a altura desse prisma. A altura do prisma, eu já sei, vale 6. Eu preciso calcular a área da base. A base desse prisma é um triângulo equilátero. Qual a fórmula da área de um triângulo equilátero? Isso eu não posso esquecer. Isso é um daquelas fórmulas básicas que a gente tem que guardar. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O L vale 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ser 100 dividido por 4, 25, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, para poder calcular o volume, eu vou pegar a área da base, 25 raiz de 3, vezes a altura que vale 6. Então, o volume do meu prisma vai ser 6 vezes 25, 150 raiz de 3 centímetros cúbicos. Cuidado com essa alternativa, porque ele colocou aí, é igual a, e ele colocou pontinhos, raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, a minha alternativa é 150. 150, alternativa A. Questão de vestibular. Exercício 2. Vamos lá. Também da escola para aeronáutica, tá? Escola especial para aeronáutica. Um escultor pintará completamente a superfície de uma esfera de 6 metros de diâmetro, utilizando uma tinta que para essa superfície rende 3 metros quadrados por litro. Para essa tarefa, o escultor gastará no mínimo quantos litros de tinta? Então, gente, eu preciso pintar o lado de fora da esfera. Então, eu preciso saber a área dessa esfera. A fórmula da área da esfera é 4πr ao quadrado. Então, a área da minha esfera vai ser 4π. O R é o raio. Se o diâmetro vale 6, o R vai valer 3 metros. Então, eu vou ter 3 ao quadrado. A área da minha esfera vai ser 36 π metros quadrados. Por quê? Porque a gente está trabalhando o raio, que é 9 vezes 4 é 36. Porém, a pergunta é, quanto ele vai gastar de tinta? Ele vai gastar de tinta a minha área, que é 36 π, que ele disse para a gente substituir o π por 3, dividido, isso eu tenho metros quadrados. A cada quantos? São 3 metros quadrados por litro, então eu vou dividir por 3.
Isso vai dar 36 litros. Então, 36 litros, alternativa C. Vamos para o exercício 4. Também é um exercício para essa escola especial da aeronáutica. Um cilindro circular reto, tem altura igual a 2/3 do raio da base. Se o raio da base é R, a altura vale 2/3 de R. E ele me diz que a área lateral é 12 pi centímetros quadrados. Gente, o que ele está pedindo? Ele quer saber o raio da base. Tá. Qual é a fórmula da área lateral de um cilindro? É a área 2πr. Lembrando que a área lateral, gente, é quando eu abro o cilindro, né? Ele tá fechado, eu vou abrir. Quando eu abro, eu tenho isso. Essa parte aqui nada mais é do que o comprimento dessa circunferência. Qual o comprimento dessa circunferência? 2πr vezes a altura. Então, a área lateral é 2πr vezes a altura. Isso, às vezes, me ajuda em exercícios de vestibular e Enem, tá? Quando eu não tenho a fórmula, eu preciso desmanchar a figura, planificar para tentar visualizar a fórmula. A área lateral é 12π, é igual a 2π. O raio é o que eu quero saber e a altura é 2/3 do raio. Aqui a gente já vai ter algumas coisinhas para cortar. Pi corta com pi, tá? Eu vou ficar com 12 vezes 3 igual a 2, aqui eu não cortei não, tá? 2 vezes 2, 4r ao quadrado. 36 é igual a 4r ao quadrado. Daqui a gente vai tirar aqui. R ao quadrado vai ser igual a 36 dividido por 4, 9. R vai ser igual a 3 centímetros. Raio igual a 3 centímetros, alternativa C. Então, nós temos já um prisma no exercício 1, uma esfera no 2, um cilindro no 4. Estamos revendo todas as fórmulas. Exercício 6. PUC. Dispõe-se de N tubos cilíndricos, todos iguais entre si, cada qual com diâmetro interno de 4 centímetros. Se esses tubos transportam a mesma quantidade de água que um único tubo cilíndrico, cujo diâmetro interno mede 12 centímetros e cujo comprimento é igual ao dobro do comprimento dos primeiros. Então eu tenho um cilindro, outro cilindro, tá? Eu tenho N cilindros iguais a esse. Eu sei que o volume desses N cilindros é igual ao volume de um cilindro só. Ele me disse que o cilindro pequeno, 4 centímetros. Então, o diâmetro é 4, raio 2. Do grande, o diâmetro é 12, então o raio é 6. E ele me diz que a altura do grande é o dobro da altura do pequeno. Quantos cilindros iguais a esse do volume 1 para eu chegar no volume 2? Esse é 1 e esse é 2. Lembrando que o volume de um cilindro é πr
ao quadrado vezes H. Então, eu vou ter N π raio 2 ao quadrado vezes a altura H. O volume 2 vai ser π R6 ao quadrado H, só que aqui são 2 vezes H. O que a gente pode cancelar que a gente tem dos dois lados? π e o H. Eu vou ficar aqui, 4N vai ser igual a 36 vezes 2, 72. N vai ser igual a 18. N igual a 18, eu vou precisar de 18 cilindros desse. Alternativa A, N vai ser maior que 15. Exercício 7, um exercício de FUVEST. Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedos retângulos que têm paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero com pontas presas nos pontos A, B, C e D. Gente, eu trouxe a figura para vocês poderem visualizar. Então, existe dois prédios e existe aqui o lugar da lona, A, B, C, D. Conforme a figura. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura, e que a lateral do outro tem 60 de altura e 20 de largura, e que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra. A área total dessa lona seria. Para poder resolver esse exercício, ele só tem um detalhe, tá? Para ser resolvido. Por quê? Se vocês perceberem, ABCD está formando um trapézio. Então, na nossa figura, nós temos retângulo, tá? Aqui eu tenho um trapézio dessa maneira. Tá? Onde eu tenho aqui os pontos A, B, C e D. A área de um trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Para poder saber a área dessa lona. Não temos muitos problemas, porque ele me falou que o prédio, um é 28 de largura e o outro é 20. Então, nós já temos que 28 mais 20. O problema todo do exercício está aqui, na altura. Porque não é a altura do prédio, é a altura dessa lona, tá? Então, nós precisamos saber essa altura que está aqui. Gente, para poder calcular essa altura, olhem o desenho. Existe uma distância entre os prédios. Essa distância vale 15 metros. Um prédio mede 60 e o outro mede 80. A diferença entre os dois prédios é de 20. Tá? Então, nós temos aqui uma distância de 15. E nós temos aqui uma altura, que é a diferença entre esse prédio e esse. Então, a diferença entre os dois prédios
A diferença entre os dois prédios que a gente tem é de 15 metros. Esse é o valor da diferença entre um prédio com o outro, de altura. Então, aqui é a diferença embaixo, que é essa distância entre os dois, certo? Um é a distância entre os dois, que está aqui, que é 15, e aqui é a altura do menor para o maior. Então, a altura do menor para o maior é de 20 metros. Eu acabei de criar aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu quero saber justamente essa altura, que é a altura da lona que eu preciso. Se a gente prestar atenção, 20 metros é 4 vezes 5. 15 metros é 3 vezes 5. Ótimo, aqui vai ser 5 vezes 5. Por quê? Porque a gente tem o triângulo 3, 4 e 5. Toda vez que num exercício ele tiver triângulo, retângulo e for algo para ser acrescentado no enunciado, gente, bate o olho, quase sempre eles me dão essa facilidade. Então, aqui vai ser 25, que é a altura que eu tô querendo. Essa área vai dar 48 vezes 25 dividido por 2. 24 vezes 25. 24 vezes 25, 600 metros quadrados. 600 metros quadrados é a alternativa C. Tá aí mais um da FUVEST. Exercício 8. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com formato de um paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 por 50 e a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau entre os degraus consecutivos é de 10 centímetros. Tá aqui, tá? Se a escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a... Gente, qual é o volume de um degrau? O volume de um degrau vai ser 50 vezes 20 vezes 10. Isso vai dar 10, 1, 2, 3, 10.000 centímetros cúbicos. Só que ele não quer o volume de um degrau, ele quer se eu tiver 20 degraus, tá? O que a gente vai perceber aí? Se vocês prestarem atenção, no meu desenho aqui, dá para perceber o seguinte: o que acontece se eu fizer isso? Aqui eu tenho um degrau, aqui eu vou ter 2. Se vocês olharem no nosso recurso, tá? A gente começa por 1, depois eu teria 2, depois 3 e depois 4, até chegar em 20. Então, eu começo por 1, 2, 3, 4, até chegar em 20. Isso me dá num total de quantos degraus? Eu vou fazer uma soma de 20 termos, porque isso nada mais é do que uma PA, onde o primeiro termo é 1, o último termo é 20, eu quero 20 degraus sobre 2. 1 mais 20, 21, mais não, vezes 10, 20 dividido por 2, 10. 21 vezes 10, 210 degraus. Então,
Ao todo, eu quero saber o volume total de 210 degraus. Todos têm o mesmo volume. Todos têm um volume de 10.000 centímetros cúbicos. Aqui vai dar 210 com mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4 centímetros cúbicos. Só que a minha resposta, ela vem em metros cúbicos. É claro que a única que tem aí 2,1 já responderia, mas eu poderia ter 210, 21. Então, só para relembrar como a gente faz a nossa mudança de unidade. Metro, decímetro, centímetro. Cada casa que eu ando para cá, eu ando com a vírgula. De centímetro para metro, 2 casas. Porém, não é metro, é metro cúbico. É decímetro cúbico, é centímetro cúbico. Então, cada casa representa 3 casas. Então, eu vou ter 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 2,1 metros cúbicos, que é a alternativa A. FUVEST. Exercício 9 da PUC, hein, gente? O diagrama a seguir mostra uma pilha de caixas cúbicas iguais, encostadas no canto de um depósito. Olha, tentamos fazer, eu e a Raquel tentamos fazer da melhor maneira possível. Se a aresta de cada caixa é de 30 centímetros, então o volume total dessa pilha em metros cúbicos é D. Então, a primeira coisa, a gente tem aí o volume de cada uma delas, tá? É 30 centímetros. A gente sabe que volume é aresta ao cubo. Eu já vou transformar em 0,3 metros, 2 casas. Então, vai ficar 0,3 elevado ao cubo, que é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Lembrando que eu estou calculando o volume de um cubo. Isso vai dar 0,027 metros cúbicos. Isso, o volume de um cubo, especificando outra vez. Quantos cubos a gente tem aqui? Cubos, vamos lá. Na nossa primeira fileira, nós temos 4 cubos vezes 4, tá? Então, na primeira fileira, nós temos 4 vezes 4, 16 cubos. Na de cima, nós temos esses que estão vazios. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na segunda fileira, eu tenho 16 menos 7. Então, na realidade, eu tenho 9 cubos. E na de cima? Nessa de cima, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Mas eles estão para cima. 5. Tirando os de cima, a gente vai ficar com 4. Então, na primeira, 16, aqui 9, aqui 4 e aqui 3. Então, gente, eu vou ficar com 16 mais 9, mais 4, mais 3. No total, eu vou ter 25 mais 7, 32 cubos. O volume total
vai ser igual a 0,027 vezes 32. Fazendo essa conta, vai dar 0,864 metros cúbicos. Isso vai ser a alternativa E. Olha, o desenho foi, né? Uma tentativa, mas conseguimos. Exercício 14 também do Enem. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde a sua base até a metade de sua altura, para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deve ser a forma do adesivo? Gente, esse é o formato do cone. Se eu preciso cortar aqui, eu vou ter esse formato. A parte de cima não vai existir, tá? Então, eu vou ter esse formato aqui. Esse formato a gente vai ter alternativa E.